arregou. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, acaba de anunciar, durante uma entrevista ao vivo na Globo, de que está totalmente disposto de encerrar a sua carreira, de pedir demissão do Supremo Tribunal Federal e que inclusive cogita fugir do Brasil. É claro. É claro, o ministro está sofrendo demais com as sanções da Lei Magnitsky aplicadas pelo governo de Donald Trump, inclusive com a pressão do povo brasileiro, que não deixa o ministro sequer frequentar um restaurante ou mesmo uma padaria em paz. O presidente Jair Bolsonaro pode andar livremente por onde deseja, até porque é um homem que sempre defendeu os valores de Deus, pátria, família e liberdade, um homem que está sendo condenado, perseguido politicamente e juridicamente por simplesmente defender estes valores, por não ser corrupto. Mas se ele tivesse superfaturado contratos, feito acordos com empreiteiras, desviado dinheiro do BNDES para financiar ditaduras ao redor do mundo, como Cuba, Venezuela e tantas outras, por exemplo, no continente africano, se Bolsonaro tivesse roubado a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os Correios, é claro, ele estaria hoje tranquilamente no poder, ou mesmo se ele não tivesse mostrado, denunciado todo o sistema podre e corrupto existente em Brasília. Ou talvez se ele tivesse um dedo a menos, estaria tendo um pouco de paz. Mas por falar em paz, saiba que não é exatamente isso que o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, está tendo. Até porque o mesmo, depois de ter dito que derrotamos o bolsonarismo, inclusive de que perdeu Mané, não a mola, e ter feito militância política através do judiciário do nosso país para perseguir Jair Bolsonaro, ele está deixando muito claro que não está suportando mais. No momento eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... Você é embaixador em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas, inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita muito. De influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. E tem um lado negativo, Valdo e Victor e Márcio, é a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam no Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou, nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança, essa é a parte... É o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. De modo que eu, às vezes, sinto muita vontade de ter mais liberdade de movimento, de pensamento. Então, eu estou pesando muito. Vai ser onde se retira? Hein? Vai ser onde se retira? Se eu disser, vamos me apunhar lá, mas é fora. Para você, eu depois eu conto, mas não posso falar. Fora do Brasil? É fora do Brasil. Fala aí, família, vocês estão assistindo os detalhes desse vídeo, que o Brasil está virando praticamente uma Venezuela e estamos vivendo em momentos sombrios com esse desgoverno, que são escândalos atrás de escândalos. E o STF que vem rasgando a Constituição. Mas continue nesse vídeo. Deixe o seu comentário, siga o canal e aperte o sininho. Olha, cadê aquela postura do perdeu Mané não amola? Cadê aquele peito estufado para dizer que a democracia no Brasil precisa ser defendida pelo Supremo? Que a soberania do nosso país é inabalável? Barroso, você pode ir para qualquer lugar do mundo, só não conte com os Estados Unidos, inclusive com alguns países europeus. Até porque as sanções, a Lei Magnitsky, não sei se você que aqui me assiste sabe, elas são aplicadas ao ministro Barroso de uma forma mais estendida. Ou seja, se algum país europeu, por exemplo, resolver abrigar Roberto Barroso, alguma universidade, por exemplo, ela pode ficar alvo de sanções também dos Estados Unidos, porque estaria, de uma certa forma, acobertando, dando abrigo para uma pessoa que, segundo o governo de Trump, é um violador dos direitos humanos. A cara desse sujeito nem ferve de vermelho, né? O mesmo sujeito que fala que quer fazer o retiro espiritual para desestressar e repensar a carreira porque não tá aguentando as sanções da Lei Magnitsky, não tá aguentando o fato de não poder andar livremente aqui no nosso país,
é o mesmo sujeito que deveria saber que pessoas que estão detidas no dia 8 de janeiro, que não fizeram absolutamente nada, que sequer participaram dos atos, pessoas que tiveram uma dosimetria da pena completamente ilegal, pessoas que estavam vendendo pipoca, estavam vendendo algodão doce no entorno da manifestação, estão condenadas a 14 e 15 anos. A Débora do Batom, que reproduziu uma frase do senhor numa estátua, que foi lavada depois com água e saiu, que não depredou nada, nenhum patrimônio, nada, sequer entrou nos espaços públicos, condenada a 14 anos de cadeia e 30 milhões de reais de multa. Ela não tem a oportunidade de fazer o retiro espiritual que o senhor tem, com a maior cara lavada diz fazer. Mas o bom é que nós estamos vendo que essa sua motivação de repensar a carreira, de pensar na possibilidade de pedir demissão do Supremo, de fugir do Brasil, é o resultado de tudo aquilo que o senhor mesmo tem feito. É o famoso quem planta colhe. E já que o ministro está tentando sair do país para poder fugir das sanções Magnitsky, nada melhor que curtir o paraíso da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, da Coreia do Norte, de algum país africano, ou mesmo de qualquer outra ditadura que o senhor certamente admire muito. E olha, Luiz Roberto Barroso, existem muitas outras sugestões que os seus colegas podem dar, mas repito, menos Estados Unidos, hein? E este movimento do Barroso em sair do Brasil vai muito de encontro com o que a própria imprensa já tem noticiado, no caso a Globo, através do Jornal Nacional, a respeito da verdade em torno da perseguição jurídica imposta pelo seu colega, o ministro Alexandre de Moraes. Ontem à noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. E pra mim o que o Barroso quer fazer é uma fuga, só que claro, de uma maneira um pouco mais elegante e sutil. Até porque até um ministro do Tribunal de Contas da União escancarou o que está acontecendo no país sob a liderança do ministro Barroso. Se o senhor acha injusta a condenação do Bolsonaro? Eu não participei do processo, mas eu acho que teria que ter passado pelas instâncias como foi o presidente Lula. Acho que ele merecia o mesmo procedimento que o presidente Lula teve. Ou seja, passar, conforme estabelece a Constituição, pelas instâncias conforme o presidente Lula teve. Eu acho que se houvesse o mesmo procedimento, daria para a gente poder fazer uma avaliação se foi justa ou se foi injusta, porque aí haveria mais tempo de fazer toda a defesa, que não houve muito tempo, no meu entendimento, no Supremo, porque o prazo foi muito exíguo para fazer a defesa, mas isso foi apontado não somente por mim, o próprio ministro Fux já externou e fez um voto com muita capacidade de análise, porque ele é um juiz de carreira e teve condições de avaliar. Eu acho que tinha que ter dado mais tempo, ou fazer da forma como, ou se tivéssemos feito conforme foi feito o presidente Lula, teria uma justiça maior, porque teria um tempo maior para poder definir todo o procedimento da defesa do presidente Bolsonaro. E eu acho que houve injustiças, e por isso que está sendo conversado agora, e alguns ministros estão tentando encontrar uma pacificação. O bom é que a gente pacifique a nação e que a gente possa encontrar um caminho para que a gente possa ter uma eleição transparente na próxima eleição e resgatar um pouco essa questão da confiança. Ou seja, me parece que tem gente querendo efetivamente fugir para tentar se dar bem. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!